Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? É o segunda live do Fórum em Novas Cidades, né? Esse fórum que é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, coordenada, né, pelo Instituto Arapiaú, e reúne secretários e dirigentes municipais para debater e fomentar a agenda da inovação para a resolução de problemas complexos na gestão pública, né? Então, a gente teve a primeira reunião em fevereiro do ano passado, acabamos de completar um ano, né, de atividades, pouco mais de um ano de atividades, e a Cris Alessi, que é uma das nossas palestrantes de hoje, é a presidente do fórum hoje. Eu estou como vice-presidente de Soluções Inovadoras, e estou também como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município de Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Então, assim, nesse momento que a gente estamos todos engajados, né, nesse enfrentamento dessa crise do novo coronavírus, o Fórum pretende compartilhar as ações e soluções inovadoras que já têm apresentado impacto positivo em diferentes municípios, né? Na semana passada, a gente iniciou com o Recife, através do Guilherme, né, que é o Guila, que é o secretário de lá, que também faz parte da nossa, é o vice-presidente também do fórum, né? E o que é que os municípios estão fazendo, né, para combater a Covid-19? Hoje, nós teremos como convidados, né, a Cris Alessi, que é a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, e é a presidente do Fórum Novas Cidades. E a Beatriz Batistella Nadas, é superintendente executiva da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, né? E a gente vai falar um pouco sobre a implementação da teleconsulta e do monitoramento virtual de casos com apoio de inteligência artificial no município de Curitiba. Então, vou passar a palavra para a Cris Alessi, para ela fazer uma breve apresentação dela. Depois a gente passa para a Beatriz. Cris, por favor. Obrigada, Michel. Sempre um prazer aí estar com você. Obrigado a todo mundo que está assistindo a essa live. Como o Michel falou, é um grande objetivo nosso compartilhar as ações, e essas lives do fórum têm um objetivo mais profundo, um pouco mais técnico, da gente entender como os municípios estão contratando tecnologia, estão integrando tecnologias disponíveis e com qual velocidade, né, nesse momento diferenciado aí que a gente está vivendo, que a gente está passando. Então, por isso, a gente, semana passada, o Guila falou sobre as ações de monitoramento, que Recife adotou com algumas ferramentas, inclusive a ferramenta In Loco, e hoje a gente vai falar sobre o case de Curitiba, como a gente aqui adotou de uma forma muito rápida a integração de sistemas, o uso dos teleatendimento ligados aos profissionais da saúde, inteligência artificial, bolts de seleção e monitoramento de casos, e a Beatriz, a Bia, é a responsável na Secretaria de Saúde em coordenar todas essas ações, integrar o sistema, ela que é funcionária de carreira e trabalha com a tecnologia na Secretaria de Saúde há muito tempo, foi também a responsável pela criação do aplicativo Saúde Já, que ela vai descrever um pouquinho. Então, eu passo rapidamente já a palavra para a Bia, ela conta um pouco dessas ações e depois eu volto contando um pouco para vocês, numa ideia mais macro, como a cidade de Curitiba tem trabalhado e tem olhado para os próximos passos, inclusive de apoio do município aos empresários, aos empreendedores da cidade. Tá bom? Então, obrigado de novo pela audiência, pelo pessoal que está aqui. Acompanhem depois, essa live vai estar disponível nas redes do Fórum e na íntegra no YouTube do Fórum em Novas Cidades, tá bom? Bia, obrigada por aceitar nosso convite aqui, seja bem-vinda e a bola agora está com você. Vamos trocando figurinhas aqui.
Ok, perfeito. Boa tarde para todos. É uma honra ter sido lembrada, né, para compartilharmos um pouco o que fazemos aqui, poder também trocar as vivências, já que no modo pandemia, né, que a gente vem vivendo, é muito importante que a gente possa compartilhar aqueles aprendizados. Eu tomei a liberdade de fazer aí, acho que uns 8 ou 10 slides, não quero cansar as pessoas com isso, mas eu gostaria de seguir um roteirinho só para dar, senão vai divagando e a gente vai se perdendo. Eu vou compartilhar ali umas telas, e eu começo mostrando para vocês o que é a nossa missão na Secretaria Municipal de Saúde, aliás, a nossa visão. O Renato está aqui me ajudando com o... Põe no modo apresentação, por favor. Então, aqui, quando começamos na gestão do prefeito Rafael Greca, em 2017, nós nos reunimos, já tínhamos um plano estratégico para a nossa cidade, e nesse plano estratégico a gente contemplou essa visão. Deixa eu te falar que a tela não está compartilhada. Você não compartilhou a tela. O meu assistente aqui teve um probleminha, só um minutinho. Que às vezes você tem que só trocar a exibição, você deve estar vendo aí, né? Compartilhar, tá? Agora vai de volta. Está compartilhando agora? Agora sim. Ok. Então, a gente, quando assumiu a gestão, a gente já tinha um plano estratégico para o trabalho que a gente vem desenvolvendo e nós nos comprometemos, né, internamente à gestão, estamos trabalhando com as nossas equipes com essa visão de a gente, em algum tempo, conseguir que a nossa população seja saudável e feliz de uma forma ousada, até colocamos a felicidade dentro da nossa visão, e que o nosso sistema único seja reconhecido, então, por sua excelência, como sendo, inclusive, aí uma referência nacional e internacional, e um momento como esse ajuda a gente até construir mais um pouquinho o nosso tijolinho aí da nossa visão. Estávamos indo muito bem ao longo desses 3 primeiros anos, inclusive no ano passado, a gente conseguiu resultados muito importantes na redução da mortalidade infantil para a cidade, e fomos assolados, abalroados por uma pandemia, né? E eu coloquei hoje de manhã, eu me inspirei com a Eliana, que é essa técnica de enfermagem de uma unidade de saúde da nossa cidade, e ela colocou a foto do Zé Gotinha, que nós estamos procurando fazer uma intensificação das vacinas, e a Gotinha, né, que para nós ela representa muito o que é a saúde pública, né, o quanto uma gotinha pode fazer a diferença, como no momento que a gente vive hoje, né. O nosso chamado pensador da SMS, que é uma estátua que a gente tem aqui do Rodin, e que a gente faz umas brincadeiras com ele, e faz uma caracterização, né, e ele está ali todo paramentado, pensando nesse tal desse coronavírus, como que a gente mantém aquilo que se tem na cidade, no sentido de resultados e os cuidados que a gente tem com a saúde, no modo pandemia, de forma a não virar um modo pandemônio, que é muito fácil as coisas virarem de pernas para o ar aqui se a gente não estiver atentos, né? E rapidamente compreendemos a questão da pandemia, da importância de a gente estar organizado, né? Estamos bastante organizados já desde o começo de fevereiro, tentando organizar tudo aquilo que diz respeito ao setor saúde. E identificamos uma questão bastante importante, que a saúde per si, sozinha, ela tem limitações bastante importantes. E de cara a gente conseguiu, juntamente com equipes internas da prefeitura, a estabelecer algumas coisas bem importantes. E o que vocês veem aí ao fundo dessa imagem, né, é a nossa identidade da comunicação visual no que diz respeito à prevenção ao coronavírus, né. Então, temos uma mensagem bastante clara, a cidade está inteira coberta com essas informações claras, informações curtas, para que a população possa entender que nesse momento não tem gotinha. Nesse momento, para coronavírus, para Covid, não tem vacina. E que a grande forma de a gente conseguir superar esse momento é a gente fazendo aquilo que sabemos hoje, que é a prevenção através dos distanciamentos, seja um distanciamento social, seja um isolamento, no caso da infecção, né, que as pessoas possam ter.
Temos uma responsabilidade com o atendimento das pessoas e por isso é muito importante estarmos acompanhando tudo o que acontece no que diz respeito a essa doença. Essa é a nossa página, o endereço é aqueles endereços de prefeitura, né, que é curitiba.pr.gov.br, e o saúde é saúde.curitiba.gov.br, mas se digitar saúde.curitiba, já vai, o Google já acha para nós, e nós colocamos na nossa página da internet todo o material que a gente vem trabalhando. Então, depois da conferência, né, podem todos acessar, isso é disponível, o que nós trabalhamos internamente com as nossas equipes, aquilo que orientamos a nossa comunidade, a legislação com a qual estamos trabalhando. Então, está bastante acessível toda a nossa informação, e a gente faz questão de que isso seja de amplo conhecimento dos profissionais de saúde, das nossas equipes e também das nossas comunidades. E aí identificamos um cenário muito interessante e representa aí uma parte bastante importante nesse momento da pandemia, que é a generosidade e que é a solidariedade aparecendo de forma institucional, de forma clara, e esses parceiros aí estão conosco, né, são empresas, né, vocês podem ver, tudo aí são empresas que se colocaram em algum espaço para nos ajudar, e na área de tecnologia e informação não ficou de fora, né, nós estamos com 3 grandes players, né, como vocês da área de tecnologia gostam de dizer, nos apoiando, né, que é Doctoralia, que foi o primeiro, de primeira hora que se apresentou, o Instituto Laura e o Inloco, que nós estamos finalizando ali a nossa formalização de parceria. Mas tem a Mil, tem a 99 Táxi, tem o Parque Shopping Barigui, Boticário, enfim, como vocês estão vendo aí. Isso é um assunto que, inclusive, a Agência Curitiba tem, assim, não está medindo esforços em nos proporcionar contatos com as empresas da área de tecnologia, de forma a gente, neste momento, absorver algumas coisas. Como eu falei, a nossa visão é buscar uma população saudável e feliz. E o Sistema Único de Saúde, ele é aquele que é responsável, tem uma responsabilidade sanitária, tem uma responsabilidade de constituição em preservar essa saúde. O sistema precisa estar organizado para fazer a assistência à saúde à população. Essa organização, ela fica muito facilitada a partir do momento em que você organiza o seu planejamento e aí você também institui sistemas de informação que possam fazer frente a essas realidades. O sistema de informação, ele não tem sentido se ele não for para apoiar a sua ação, para te levar aonde você pretende que as coisas aconteçam. E o interessante, depois que isso começa a interagir, sistema de informação com o sistema de saúde, que a gente tem esse foco aqui, é que um ajuda o outro. À medida em que você faz uma evolução do sistema de saúde, você precisa que o sistema informatizado busque acompanhar esse desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, que quando você utiliza o sistema de informação no monitoramento e avaliação daquilo que você faz, você identifica aqueles espaços ou aqueles processos que você precisa fazer adequação, e aí ele alimenta o sistema de saúde, fazendo com que a gente venha numa espiral de desenvolvimento, de um apoiando o outro. O sistema de saúde evolui, o sistema de informação corre atrás, e o sistema de informação aponta um caminho, o sistema de informação vai na sequência. E é extremamente importante a utilização de tecnologias que nos apontem cenários e que nos deem segurança àquilo que estamos fazendo. E a Doctoralia foi aqui, rapidamente entrou, já vou falar sobre eles. Aí já na sequência estamos com o Instituto Laura, que está nos ajudando na questão da triagem, e o Inloco também vai acontecer. Os outros parceiros estão fazendo N coisas diferentes aí. A Mil, por exemplo, está
cedendo em comodato um hospital que eles têm fechado aqui em Curitiba, nós vamos colocar mais 140 leitos à disposição na nossa cidade, com desses 140, quase 30 leitos de UTI. A 99 Táxi está ajudando com vale táxi para os nossos trabalhadores, a Criviale deu álcool gel, assim como o Boticário, enfim, são várias empresas aí que colaboraram de alguma forma, de forma gratuita, né, e colocaram os seus recursos à disposição do serviço de saúde. A nossa situação sobre o coronavírus, essa informação é de ontem, ela está nesse tamanho, né? Muitas pessoas pensam, nossa, mas vocês estão com a situação sob controle. Não existe controle numa pandemia de coronavírus, onde não há ainda claro como é que é o desenvolvimento desse vírus dentro da nossa comunidade. O que a gente tem procurado fazer na nossa cidade é a ordenação do que está acontecendo para que a gente consiga respostas do sistema de saúde em tempo de atender a comunidade. Estabelecemos na nossa cidade que a pessoa que tenha um quadro gripal, que pode ser Covid, como pode não ser, pode ser qualquer uma das outras infecções aí respiratórias, a gente passa a ter interesse nesse quadro. Esse quadro, ele pode ser leve, ele pode ser moderado, ele pode ser grave. Quando ele é leve, é importante que a gente consiga duas coisas quando essa situação é leve. Uma, que a pessoa evolua favoravelmente para a cura, ou seja, sem piora no seu quadro, e ela se mantenha isolada, fazendo com que haja uma interrupção da cadeia de transmissão, que ela fique no seu domicílio, que dentro do seu domicílio ela não contamine os seus familiares. Então, essas duas estratégias são vitais para que a gente consiga diminuir a sobrecarga do impacto dentro daquela situação dos casos que fazem agravamento. Que nós não sabemos quem faz agravamento, por que faz agravamento. Temos aí já algumas pistas de por que as pessoas agravam quando elas não têm uma saúde próxima de uma normalidade, quando elas têm o que a gente chama de comorbidades, né, seja diabetes, seja problemas cardíacos, problemas de imunidade. Então, não sabemos exatamente quem que evolui de forma desfavorável, e quando a gente não sabe quem evolui de forma desfavorável, a gente precisa, de alguma forma, compreender isso. Curitiba tem 111 unidades básicas de saúde, a gente acabou agora fazendo um reposicionamento da nossa força de trabalho da atenção primária, diminuindo a quantidade de unidades em atendimento, estamos com 74 unidades em funcionamento e temos 9 unidades de pronto atendimento, que são todas elas, então, da estrutura municipal. Em todas elas, todos os atendimentos que sejam realizados quando apresenta-se o quadro de gripe, que seja ele de que forma for, passa a entrar nesse processo de acompanhamento e monitoramento. Esse monitoramento do caso leve, ele é feito por telefone, então uma pessoa da unidade de saúde liga e pergunta como está a pessoa no seu domicílio evoluindo, se ela está isolada. Identificando alguma situação que seja moderada, então faremos o atendimento, seja na unidade de saúde ou na unidade de pronto atendimento, e eventualmente, nos casos necessários, serão encaminhados aos hospitais, que são os hospitais aqui da cidade de referência para o atendimento. A nossa capacidade de atender todas essas pessoas, ela não é pequena, mas ela não é suficiente se tudo acontecer no mesmo tempo. Então, é por isso que o que todos desejam no mundo inteiro é fazer com que o impacto da doença na cidade se dilua ao longo do tempo. E aí, a gente parece, até este momento, que estamos conseguindo fazer este alongamento. Esses outros dados aqui, eles são do final da semana passada, quando a gente fechou o mês de abril. Hoje nós estaremos fechando mais uma leva de informações a respeito da evolução, fechando essa semana, né, mas são os dados agora de 30 de abril, né, então ali a gente vê a evolução na nossa linha do tempo, né, segundo os dias dos meses. Nós começamos em 11 de março com o primeiro caso confirmado, e até aquele momento ali a gente estava com 603, na verdade, ontem, né, estávamos com 706 casos confirmados. Uma evolução
não dá para a gente dizer que é segura, né, porque nada é seguro no modo pandemia, mas é uma evolução que está seguindo um ritmo paulatino, podemos dizer. Em termos de número de óbitos também, a gente agora já está com 28 óbitos, né, já aconteceram 28 óbitos, salvo informação nova de hoje, ali nesse slide a gente ainda estava com 23, então de uma semana para cá nós tivemos 5 óbitos. E os casos de recuperados, né, ali a gente está também acompanhando a mesmo número, a trajetória da linha dos casos com testes realizados. Esse aqui é o mesmo gráfico como o anterior, mas o que aqui ele modificou e ele apresenta é a faixa etária, e a gente percebe que a faixa etária, ela não vai mudando muito ao longo dos dias de transcorrer da pandemia, né, a gente tem uma distribuição quase que semelhante segundo as faixas etárias. Aqui são os nossos óbitos, aqueles 23, então, né, dando uma pequena vantagem de ocorrência no sexo masculino, e a gente não tem óbito, felizmente, todo dia, né, parece que a gente consegue, que alguns dias a gente fica sem óbito, e vibramos muito cada dia que passa, e identificamos que não temos nenhum óbito. Um dos recursos que, além de outros decretos, estão todos lá na página, como eu falei, mas a gente tem esse decreto aqui, que a Prefeitura de Curitiba editou agora para o modo Covid, com a facilitação dos processos de doação. Então, isso facilitou bastante a gente ter velocidade na resposta para podermos implantar, especialmente esses aspectos da tecnologia de informação. Isso está lá disponível, o decreto 477, e aí entra um pouquinho do nosso sistema informatizado, né? O nosso sistema informatizado chama-se e-Saúde, ele tem uma história que inicia há muitos anos atrás. Nós temos sistema informatizado online desde 1999, ou seja, nós temos mais de 20 anos agora de vivência com o sistema informatizado. Tudo que acontece no Sistema Único de Saúde de Curitiba está dentro da informação do nosso sistema e-saúde. Ele é um sistema bastante robusto, tem uma sensibilidade muito grande, todos os atendimentos, se atender agora um caso lá na unidade de saúde, eu imediatamente posso verificar o que foi o atendimento, se existe algum diagnóstico que seja de Covid, enfim, não importa o que seja, a gente tem essa informação sempre disponível. E a característica do trabalho da Secretaria Municipal de Saúde ao longo de tantos anos é sempre fazer o uso dos sistemas de informação. As nossas decisões são sempre fundamentadas naquilo que a gente consegue desse sistema informatizado, o que faz com que o custo-benefício de um investimento desse sistema informatizado seja sempre muito favorável. Traduzindo no simples, assim, o que o curitibano gasta, ou despende, ou investe, o cidadão curitibano, é algo em torno de R$10 habitante ano, é uma coisa assim, o que a gente acaba tendo de investimento necessário para a área. Então, é um investimento que, no final das contas, ele não é tão alto e ele é importantíssimo para a gente poder conseguir fazer a gestão do sistema. Em 2017, né, quando começou essa gestão, a gente, sustentando todo pelo nosso sistema de saúde, a gente lançou o nosso aplicativo Saúde Já, em que a pessoa pode ali ter as suas informações de saúde, ele permite que sejam feitos alguns agendamentos de consultas e atendimentos na unidade básica de saúde, os atendimentos especializados, a pessoa recebe a informação por aí, tem a sua situação vacinal registrada, e isso tende a crescer bastante. Inclusive, com a equipe de tecnologia da informação da Agência Curitiba, nós aprendemos bem um conceito da área de TI, que é o MPV, né, o mínimo produto viável, e o Saúde Já Curitiba, o nosso aplicativo, ele veio assim, começou pequenininho, e aos poucos, conforme vai se consolidando o processo de utilização, tanto por nós internos aqui da Secretaria Municipal de Saúde, quanto a própria população, a gente vai fazendo os processos de evolução do nosso sistema. Agora, nesse tempo modo pandemia, a gente parou um pouquinho os investimentos nessa área, porque realmente agora a gente
destinou todas as nosso tempo aqui, basicamente, em atender às necessidades da pandemia. E já quando começou a epidemia, nós, tentando compreender como que a doença iria afetar a nossa cidade, a gente constituiu um sistema de teleatendimento. Então, foi assim, rapidamente a gente pegou esse telefone nosso aí, 33509000, que estava disponível, e iniciamos um teleatendimento. Um teleatendimento era um profissional de saúde atendendo uma pessoa, prestando orientações, e aí fizemos a nossa primeira grande parceria com a equipe da Doctoralia, que a gente agradece muito. Fizemos, acho que foram 7 ou 8 dias, viabilizamos a questão da parceria com a doação importante que a Doctoralia fez, e ao mesmo tempo colocamos disponível a videoconsulta, né? Então, o nosso serviço 33509000, ele faz uma coisa que modifica de um sistema de informação tradicional, como a gente vinha usando na cidade. Um sistema de saúde como o nosso e-saúde, ele é alimentado sempre dentro do espaço da unidade de saúde, da unidade de pronto atendimento, do hospital, do pronto-socorro, do laboratório, onde for. E com o 33509000, nós passamos a ter uma informação que não é aquela dentro de um serviço de saúde necessariamente, mas é prestado pelo atendimento. E isso passou a fazer parte do histórico do prontuário do nosso paciente. Já conseguimos, inclusive, alterar o e-saúde de forma a captar todo esse registro e todo o monitoramento feito após a identificação do caso leve. E quando é feita a videoconsulta não fica gravada no momento do atendimento, não evoluímos para isso, não sei se iremos evoluir, não era o momento de fazer isso, por questões de custo, de armazenar todo esse conjunto de bytes aí que vai gerar essas videoconsultas, mas todo o registro da consulta que o profissional médico faz, ele faz esse registro dentro do prontuário de saúde. O monitoramento fica registrado lá, então a unidade de saúde sai lá a relação de quem ela precisa ligar, que dia ela começou a doença, como é que ela está na sua evolução diariamente que ligou para saber. E isso para nós é um excelente termômetro do que está acontecendo, porque a orientação de que quem tem caso leve de síndrome gripal não procure o serviço de saúde, porque não há necessidade, é um evento que quando evolui favoravelmente não precisa de recursos desses serviços de saúde, a pessoa em casa pode ficar lá em repouso, hidratando, tomando um analgésico, e isso é suficiente, né, o chá, enfim, e é uma informação que a gente não tinha, né, então hoje a gente tem, a partir do 33509000, essa informação, e esses são os números que a gente conseguiu, desde que a gente tem um registro ali, a gente começou antes, mas aí o registro não estava bem adequado, tá, o 17 de março a gente já conseguiu fazer o registro de forma adequada, já começa a entrar no nosso sistema informatizado, então 8.500, um pouquinho mais de 8.500 pessoas foram detectadas com algum sintoma, tem uma triagem correta para saber, classificar se é leve, se é grave, se é moderado, e aí a gente conseguiu acompanhar essas pessoas. E nesse conjunto de pessoas que ligaram, 1.100 ali, 1.158, a gente já identificou que precisava atendimento. Dessas 3 ou 4 pessoas era caso gravíssimo, inclusive uma delas foi um infarto, não tinha nada a ver com o Covid, a pessoa estava infartando, ligou para nós lá e foi prontamente, conseguiu chegar ao recurso para que ela sobrevivesse ao evento que ela estava sofrendo. Esse aspecto dessa central, ela, com a videoconsulta, a gente está entendendo que ele veio para ficar. O próprio Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina fez uma mudança com relação ao entendimento das videoconsultas, havia aí uma discussão no cenário nacional de como que isso seria, se podia, se não podia, e eu tenho quase certeza que isso não deve voltar atrás no sentido das decisões do Conselho Federal de Medicina, talvez venham algumas regulamentações complementares, mas no nosso serviço eu tenho certeza que nunca mais voltaremos ou deixaremos de utilizar esse recurso
caro e importante de videoconsulta, e nosso teleatendimento. Hoje ele é mais voltado para o Covid, mas passado o Covid a gente tem grandes planos para este atendimento. E na evolução da história do teleatendimento, as pessoas ligam para o serviço, mas tem muita gente que não liga. E aí que veio a ideia de a gente passar a fazer uma triagem aí automatizada, só na internet, e esse é o recurso que, então, o Instituto Laura nos disponibilizou. A gente está disponível hoje na nossa página um widget com o caminho para fazer a mesma triagem feita pelo teleatendimento, a mesma triagem que a gente usa na unidade de pronto atendimento, o cidadão fará apoiado pelo sistema da internet, né, ele vai fazer a triagem. Se ele for um caso leve, ele passará a ter monitoramento com mensagens diárias ou a cada 48 horas, para saber a evolução, né, a importância quem é leve que evolua para a cura sem problemas, e quando isso não for assim, a gente consiga puxar esse cidadão para o atendimento o quanto antes, uma vez que a gente consegue perceber, pelo tudo que já se aprendeu do coronavírus, que toda a intervenção precoce na evolução da doença, ela é muito favorável a um desfecho de cura. Na internet, com o Laura, com o nosso CISA, né, que é o Sistema de Inteligência da Saúde, que a gente está chamando ele de CISA, ganhou um nome, nosso e-saúde aplicativo já ganhou uma nova irmã, que é a CISA, Sistema Inteligente da Saúde. Se está leve, beleza, não tem problema, a pessoa vai responder mais ou menos aos moldes do que o próprio Ministério da Saúde faz com o 136. O que acontecerá, eventualmente, que no processo de monitoramento se identifique pelas respostas que o cidadão passe, que está evoluindo de uma forma desfavorável, ele é orientado a ligar no nosso serviço do teleatendimento, do 36509000, e eventualmente, ele não ligando, nós vamos ligar para ele, né? Então, é uma forma de que, se ele não liga, vai dar o alerta para nós, ligue para este cidadão que ele não está evoluindo favoravelmente. Isso tem realmente a finalidade de a gente compreender um pouco mais da doença, não só por aquelas informações de registro de sistema de atendimento, resultante do atendimento do sistema de saúde. Essas são eu fico agora, assim, à disposição para que as pessoas possam me provocar, contar um pouco do que fazem, para que a gente possa ter algumas outras informações a respeito. Acho que esse IDESC aqui deve funcionar. Ok, obrigado, Beatriz. Excelente aí o material. Eu acho que ficou claro. A questão da formalização legal, ela se dá através do decreto 477, né? Isso. E a grande maioria aí das plataformas, ela também está se dando através de doação, não é isso? Nesse momento, né, em função do Covid, todas essas instituições ou empresas, elas fizeram a doação. Naturalmente, passado o Covid, aí serão outros momentos. Nós, como administração pública, temos sempre que utilizar aqueles recursos que nos são permitidos a partir da 8666, enfim. Eu esqueci de mencionar que o nosso sistema informatizado, isso é uma estratégia interessante na nossa cidade, ele é feito em parceria, né, em parceria a gente chama porque é uma organização social da área de tecnologia, o Instituto Curitiba de Inovação. Então, todo o desenvolvimento do e-saúde, ele com esta organização social que é dedicada à área de TI. Eu acho que tem um ponto bem interessante para a gente salientar aqui em todo esse atendimento. A Bia colocou num dos primeiros slides a identidade visual da campanha de Curitiba contra o Covid, né? Um dos pontos fundamentais que tem acontecido para que a gente consiga ter o apoio da população, porque sabemos que se a população não fizer a sua parte, só a prefeitura, só o governo não dá conta de passar por esse período. Então, a comunicação tem sido uma aliada fundamental
para que essas informações e as orientações cheguem a maior parcela possível da população, né, porque a gente tem um número, no caso dos teleatendimentos, da central, que precisa ser divulgado, né, esse número precisa chegar na mão da população, assim como as estratégias de WhatsApp ou de acesso aos bots que estão nos sites precisam ser disponibilizados, e a Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Saúde, faz diariamente um boletim sobre os casos novos. Eu queria até, Bia, que você comentasse um pouco sobre esses boletins, e ali passa informações importantes e orientações, inclusive é através dessa comunicação que muitas empresas têm chegado até nós, justamente com essas doações, com esse pedido, tentando apoiar-nos, né, e tem sido muito importante nessa estratégia. Tem isso bem lembrado, né? A questão da comunicação, da informação, ela é um dos braços mais fortes e importantes que a gente identifica na situação da pandemia, né? Nós temos uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Municipal de Administração Pública, em conjunto com a Secretaria de Comunicação Social, uma entrevista por telefone, numa amostra de significância estatística consistente, e onde perguntamos a respeito da questão da infecção por Covid ou coronavírus, e 98% das pessoas disseram estarem compreendendo a situação do coronavírus. É bem significativo este percentual, foi uma surpresa. E a identidade visual, ela tem trazido para onde você vai, ponto de ônibus, o mobiliário urbano, está sempre, ele lave as mãos, fique em casa, abra as janelas, se informe nos canais oficiais, ela é uma mensagem muito rápida, mais ou menos como vocês estão vendo aqui, né, o Curitiba, aqui atrás, né, foi montado um pequeno estúdio aqui na Secretaria de Saúde, onde que diariamente, entre 4h30, 4h30, 5h, nunca dá para ser no horário certo aqui, porque tem que calcular os dados, o dado demora a chegar, enfim, aquela confusão. Diariamente, a nossa secretária, junto com uma epidemiologista ou com outra pessoa, né, estamos comunicando toda essa situação. Aquele slide que eu mostrei, quantas pessoas que estão doentes, quantas já morreram, todo dia a gente coloca essa informação nessa live que fica no Facebook da Prefeitura. E ali é tratado a situação como está, o que é importante, as pessoas perguntam, enfim, também é um recurso bem importante. Nós temos duas perguntas aqui no chat. Deixa eu só abrir aqui, por favor. Uma da Luciliane. Como podemos divulgar mais essas ações, né? Eu acho que o grande desafio da comunicação é esse, né? E que ela está falando aqui que percebe que tem áreas que não seguem as orientações adequadas. E automaticamente aí também, como está, no caso em Curitiba, essa questão da divulgação, né? É feito um esforço local para que as pessoas fiquem em casa, mas aí vem algo nacional pedindo para o povo ir para a rua, né? Então, como é que está esse termômetro aí em Curitiba? A população está obedecendo, estão conseguindo seguir, vocês estão conseguindo fazer o isolamento está bem radical ou está mais leve? Ficou sem som. Diariamente somos aqui provocados a nos posicionar, inclusive na Justiça, no Ministério Público, na imprensa, o cidadão, enfim, todo mundo cobra da gente uma porção de coisas. Quando são 2 milhões, nós somos milhões de pessoas, né? Curitiba tem quase 2 milhões, muito pouco para 2 milhões de habitantes, a gente não tem unanimidade, né? Isso não existe, acho que em lugar nenhum. De uma maneira geral, a população tem atendido aos cuidados que dizem respeito aos cuidados com a infecção, com a disseminação da infecção, mas não é pleno. A gente tem, sim, as pessoas agora, parece que nossa, mas não era tão grave quanto se imaginava, assim, tem às vezes
um sentimento de que parece que não vai chegar aqui em Curitiba, e a gente insiste em dizer que a infecção não vai, a epidemia não vai passar de São Paulo direto para Florianópolis aqui, né, passar por cima de Curitiba e não deixar algum rastro, né. Temos, com o governo do estado e o governo municipal, um alinhamento nas condutas, né, então estamos com shoppings fechados, não tem atividades que aglomerem, né, cultos religiosos, missas, cinema, teatro, eventos, enfim, nada disso está acontecendo. Mas também não estamos num que é um lockdown, né, que seria fechar tudo, não está tudo fechado. Temos insistentemente tratado com a nossa população, seja pelos nossas comunicações, que a comunicação social nos ajuda, com a live, com boletins, com as notícias do site da prefeitura, e também com os órgãos de comunicação da cidade, aqui a rádio, TV e jornal, falado a respeito da importância do isolamento, que as pessoas devem se preservar, usar a máscara. Agora é obrigatório o uso de máscara em qualquer ambiente, na cidade, na rua, entendemos essa importância. Naturalmente, esperamos que as pessoas continuem cuidando, apesar de parecer que não é grave, né, mas é grave sim, tem gente morrendo, as pessoas vão morrer se a gente não tiver cuidado, e não é porque não necessariamente tenha recurso de saúde, a gente está com uma situação bastante estável no que diz respeito aos nossos leitos, às UTIs, nós nos programamos com etapas e fases, o nosso plano de contingência, inclusive, contempla isso. Nós tivemos um importante acréscimo de leitos de UTI, habilitados, agora vão ser habilitados finalmente pelo Ministério da Saúde. Os prestadores aqui na nossa cidade estão os prestadores de serviço de saúde dos hospitais, eles estão do nosso lado, eles ampliaram a capacidade de atendimento. Nós estamos, então, por abrir esse Hospital Vitória, que a AMIL cedeu incomodato para nós, já na metade do mês de maio, aqui para frente, para o final do mês de maio. Então, a gente está numa situação em que é possível a gente atender as pessoas se a gente conseguir alongar a epidemia. Mas é importante, eu sempre falo que essa é a menor das preocupações que a gente deve ter como cidadão comum. A gente deve ter a preocupação em não se contaminar. E isso vai demorar muitos anos, nós até termos a gotinha da coronavírus, nós vamos ficar muitos anos nos cuidando de como que a gente não pega essa doença, né, até acharem a vacina ou a medicação que possa fazer frente adequadamente, com poucas sequelas. Bia, eu queria que você falasse também um pouco, porque foi importante que a gente desse também à população a tranquilidade das outras áreas, né, então a gente fez todo um esforço para que a população ficasse em casa. Curitiba é uma capital muito fria, então a gente agora está começando um período de inverno bastante rigoroso. Hoje já fez bastante frio aqui em Curitiba, e isso traz uma preocupação de outras doenças, e que para nós é bastante sério, como a influenza. E aí a gente também tomou algumas atitudes, algumas precauções, para que a população não deixasse de se vacinar, e ao mesmo tempo que a gente continuasse controlando a questão do isolamento social. Bia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, o Ministério da Saúde adotou de uma maneira muito inteligente que a gente antecipasse o calendário da vacina da influenza. Isso foi extremamente importante. Inclusive, estávamos hoje pela manhã avaliando alguns dados, a quantidade de pessoas internadas com o vírus da influenza caiu drasticamente no mês de maio agora, comparado a outros anos. E isso já é reflexo da vacina. Outro reflexo de que a gente tem uma diminuição de algumas doenças é porque quando você lava constantemente as mãos, que você está atento a não enfiar a mão na boca, no olho, no nariz, né, você também está prevenindo doenças que sejam infecções respiratórias. A gente estava até mês e pouco atrás, aqui na cidade, 2 meses, nos debatendo com o surto de sarampo, como também outras cidades no Brasil tiveram, né, e sumiu o sarampo, né, porque especialmente o adulto jovem que ia muito à balada, era nesse público, né, o universitário, eles estava muito circulando o vírus nesse público, né,
Agora que não tem mais a balada, não tem mais o encontro, sumiu o sarampo, né? Então, assim, são coisas importantes. E a vacinação, a gente adotou algumas estratégias importantes, fizemos um atendimento especial para determinados públicos, organizamos os dias de atendimento de vacina, segundo faixa etária, se é do grupo tal de risco, para que não houvessem aglomerações das pessoas acorrendo, né, buscando as vacinas. E fizemos até o famoso drive-thru de vacinas, né, que é uma estratégia que, inclusive, nós vamos adotar agora para o monitoramento dos casos leves. Nós vamos fazer o drive-thru do monitoramento de oximetria. Quem não tem o aparelho de oximetria, está doente, um dos sinais de complicação, e é uma mudança rápida, é o padrão de oxigenação que a pessoa tem, né? Então, ela vai indo bem com a sua oxigenação próxima ali, acima de 95%, 96%, e às vezes, subitamente, ela cai para menos de 90%. Então, esse monitoramento da oximetria será um termômetro, outro que a gente vai adotar, até num drive-thru de monitoramento de oximetria, para que quem não consegue, porque tem alguns aparelhos celulares que já medem oximetria, né? Então, essas pessoas poderão fazer uso dessa tecnologia que é bem interessante, né? Monitorar a oximetria. Esse é um outro assunto que nós vamos ter que investir em tecnologia. Quem sabe o nosso aplicativo Saúde Já conseguisse fazer isso, né? Até não tinha pensado nisso, viu, Cris? Vou já cobrar deles lá. Pia, tem uma pergunta aqui do Ari, que é o secretário adjunto de inovação de Maceió, da Prefeitura de Maceió. Como funciona o Doctoralha e se tem integração, né, da consulta da telemedicina com o acompanhamento do cidadão, o prontuário eletrônico, né, e com as demais ferramentas utilizadas? Se já fez alguma integração entre essa ferramenta atual e as que já são utilizadas? Como o Doctoralha, nós estamos fazendo uma integração analógica, confere, existe isso? O nosso profissional está trabalhando numa tela com o aplicativo da Doctoralha para fazer a consulta. E aí nós começamos a perceber que a população também precisou aprender a usar os recursos de vídeo atendimento, vídeo chamada, né? Então, aquela história, liga o microfone, habilita a câmera, então tem um primeiro passo, no começo, daí a gente ligava para a pessoa no telefone, olha, pega ali, aperta, não sei o quê, né? Então, ele funciona numa tela, ele trabalha com 2 monitores, né? Um monitor, ele está utilizando o sistema da Doctoralha, que faz a comunicação com o cidadão, e no outro monitor ele trabalha no nosso sistema e-saúde, onde ele faz o registro, como uma consulta, como se o paciente, se o cidadão estivesse na sua frente. Essa integração que não seja analógica, que seja uma integração, então, que isto vá para dentro do nosso sistema, eu penso que ela vai acontecer, só não sei quando ela vai acontecer. No momento, nós não estamos gastando essa energia. Quem é da área de TI, eu não sou da área de TI, eu sou da área de saúde, e sei muito bem o quanto a TI é um excelente recurso, mas ele é um excelente recurso depois que ele está pronto, já operando 4, 5 meses, porque até ele ficar pronto, e os primeiros 6 meses, ele judia do cristão. Ainda mais você vai integrar, né? Daí não dá certo, e falha, e cai, não sei o quê. Então, esta é uma coisa que nós vamos deixar para uma outra etapa de fazer, né? Fazer ele entrar dentro do nosso e-saúde. Excelente. Tem um comentário aqui do Jackson Fressato, né, que é importante entender que essa ação, a pandemia singular no mundo, e gerar esse relacionamento com o ecossistema, né, investir na economia colaborativa. Então, mostra uma maturidade muito valiosa aí da cidade de Curitiba, né, que acaba gerando retorno aos cofres públicos, porque está usando adequado esses recursos no atendimento da população. Acho que é bem importante. A pergunta o Jackson Fressato é o nosso pai da Laura, né? Então, ele é um grande parceiro nosso aí na cidade de Curitiba, que tem uma missão e uma visão também muito forte dessa questão do trabalho colaborativo, né? Então, o Covid só veio a fazer com que a gente conseguisse finalizar
ou formalizar, perdão, formalizar a nossa parceria com o Instituto Laura, né? E daqui para frente vai ser muito maior ainda a interação nossa com a inteligência artificial, que é o que o Jackson, com o seu time lá, tem a expertise de trabalhar. Excelente. O Dionei, que é da Finatec em Brasília, né, ele fez a pergunta, mas eu até acredito que já foi respondida, que foi a integração aí com a Secretaria de Estado, né, Estadual de Saúde do Paraná, né? Pessoal, a gente quer reforçar que toda essa live vai ficar nos canais digitais do Fórum Novas Cidades, né? Fórum Novas Cidades, então quem ainda não segue nas redes sociais, busquem lá o fórum, procurem participar mais. E, assim, qual legado e quais aprendizados, né, que essas soluções, né, vão deixar aí, se pensando na inovação para o município? Essa integração, a inovação está sendo vista hoje como uma integradora entre todas as secretarias, né, entre todos os entes? Muito, muito boa a sua pergunta, Michel. Acho que tem muita tristeza com a questão da pandemia, né? A gente vê com muita tristeza, muita coisa acontecendo, não só na nossa cidade, no nosso país e mundo afora. Mas traz grandes aprendizados, né? E a tecnologia da informação, eu acho que ela ganha um espaço essencial dentro dos sistemas de saúde. O Brasil carece muito de organização dos seus sistemas de informação. Nós aqui em Curitiba, internamente, com a nossa história de sistema de informações, temos uma consistência muito grande do que acontece, como acontece e o que precisamos evoluir. Mas nós temos uma barreira a superar, não é uma barreira agressiva, mas é uma barreira que precisamos superar, que são os processos de integração de sistemas de informação do nível municipal com o nível estadual e com o governo federal. Isso é motivo de muito investimento, precisa ser feito, mas não é necessariamente um investimento da tecnologia de informação propriamente dito, mas do que se precisa integrar. Eu questiono bastante quando o Ministério da Saúde, às vezes, coloca alguns sistemas, ele quer detalhes do atendimento, se o cidadão estava com a febre de 37 ou de 37,5. Eu pergunto lá em Brasília, que diferença fará se a febre do cidadão era de 37,5 ou de 37 graus científicos, sabe, assim, tem coisas que não precisa, mas às vezes quem está lá tem uma ideia assim, não, nós vamos cuidar, não, gente, nós temos que simplificar alguns processos, sentar em mesas e dizer o que é importante para quem, que o financiador precisa, sim, ter as informações, né, ele é o que financia boa parte das ações, então ele precisará ter informações, mas tem coisa que não precisa, e o ir e vir da informação custa muito caro, porque a tecnologia da informação, como eu falei aqui, ela no final das contas é um investimento que não parece grande, mas ela é um recurso caro, bancos de dados, gerenciamento de redes, sistemas que se integrem, enfim, tudo isso é custoso, custa tempo, e nós temos que ser muito objetivos. E aí a pandemia trouxe esse aprendizado. Nós temos uma matéria que, assim, não adianta ficar pronto depois que passar a pandemia, né? Nós temos que fazer acontecer agora. Quando a gente implantou a videoconsulta, foi assim uma coisa quase que recorde, porque eu acho que não deu 10 dias a gente estava com o negócio funcionando, e isso foi sensacional, porque todos se envolveram com essa finalidade de, gente, vamos colocar esse recurso à disposição. A mesma coisa quando a gente trabalhou com a inteligência artificial agora, nessa nossa triagem pela internet, né? Precisamos fazer isso agora, não adianta, depois que passar a Covid, a Inês é morta, né? Vamos esperar a próxima pandemia? Deus ajude que não tenha outra, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui próximo do final. Quero deixar aberto aqui para a Cris falar aí suas considerações, né, finais, agradecendo já a participação de todos e convidando vocês lá para ir no www.foruminnovacidades.org. Isso mesmo. Eu queria complementar
eu acho que 3 pontos fundamentais aqui da estratégia de Curitiba. Primeiro, a inovação em Curitiba, ela não surgiu por causa da pandemia. A integração dos sistemas, a digitalização da área da saúde, o aplicativo Saúde Já trouxe um histórico, um aprendizado que a gente está desenvolvendo há 3 anos. Então, o começo não é agora, o começo veio lá atrás, veio lá no e-saúde, na integração, no colocar, depois validar os dados do cidadão dentro do sistema de saúde, isso leva tempo fazer com que o cidadão vá, diga se o CPF dele é correto, se o endereço dele é correto, isso leva um tempo. Então, por mais que a gente tenha resultados concretos de ações acontecidas agora para a pandemia, nós estamos investindo na área de tecnologia, na área de inovação na cidade de Curitiba, na área de saúde, há muito tempo, em várias outras frentes, né? O prefeito Rafael Greca tem no seu plano de governo a Curitiba Tecnológica. Então, quando ele desenhou o plano de governo, primeiro ano de gestão dele, a tecnologia, a cidade inteligente, a inovação já era premissa de todas as áreas, de todas as pautas, né, de todas as pastas da cidade de Curitiba. E com isso, e a gente sabe, a gente que trabalha com inovação, com tecnologia, sabe que você não é uma ação unilateral. A Secretaria de Saúde não consegue fazer isso sozinha, assim como a Secretaria de Urbanismo não transforma uma região sozinha, assim como o planejamento. Precisa haver a integração. E essa integração ela é muito mais fácil quando o entendimento do gestor da pasta, e no nosso caso, do gestor, do prefeito, apoia esses movimentos. Então, sim, a vontade política e o entendimento político da gestão, da alta gestão, que isso é um caminho viável, necessário, é fundamental. Então, isso a gente sempre fala como fórum, apoiando os municípios a trabalharem com essa inovação dentro das suas pastas, né? É necessário um trabalho de conscientização na mudança de mindset que a gente fala, para, por exemplo, conseguir fazer o médico conseguir interagir com a tecnologia da teleconsulta, fazer com que o médico consiga ensinar o cidadão que está lá na ponta como ele habilita a câmera. Isso tudo é uma mudança cultural que a gente está num processo. O que acontece é que a Covid ela vai acelerar a transformação digital no comportamento das pessoas de uma forma muito grande. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E aí, a ação colaborativa com a iniciativa privada é fundamental. Esses exemplos que a Bia trouxe são exemplos do público com o privado, na essência da parceria público-privada acontecendo na prática e a favor da população e da cidade. Na agência, a gente abriu um chamamento público para permitir que empresas que quisessem doar ou disponibilizar tecnologias para apoiar não só a gestão pública, mas os empresários da cidade fizessem isso através desse chamamento. Então, a gente organizou essa demanda através de um chamamento, está lá na página do Vale do Pinhão, então, valedopinhão.com.br, você tem um exemplo ali de como foi escrito esse chamamento público, que possibilitou, por exemplo, que uma empresa como a Olist, uma startup como a Olist, disponibilizasse uma vitrine virtual para compra online de artesãos e feirantes. Hoje a gente tem milhares de profissionais liberais, de MEIs, que não estão podendo vender seus produtos porque as feiras de artesanato estão fechadas. A grande aglomeração de pessoas não é possível. Então, a gente também está fazendo um trabalho muito grande de educar esse novo profissional para que ele faça a primeira venda online, porque as pessoas estão fazendo a primeira compra online nesse período. Então, a cidade, a gestão pública apoiando essa transformação, ela não tem a ver com recurso, não tem nem a ver com a tecnologia, tem a ver com levar a informação, conectar as pontas e trazer aí as melhores práticas, os melhores desafios, assim como a gente organizou a chegada de doações, né, para a cidade, junto com a assistência social, com
com toda a ação da prefeitura coordenada para que as máscaras de escudo que a gente está fazendo nos nossos Fab Labs pudessem chegar rapidamente ao profissional de saúde que está na linha de frente, à guarda municipal que está nas ruas, ao assistente social que está atendendo a população de vulnerabilidade. Então, é de fato a união de muitas áreas, e isso é fundamental. Eu acho que as lições, fora a crise, fora toda essa tristeza do que a pandemia vem causando nas cidades e para o cidadão, a lição de integração, de trabalho colaborativo, de tentar testar e colocar em prática para receber o feedback de quem está utilizando e aí melhorando os serviços, eu acho que é uma grande oportunidade, de fato, para o nosso país e para a gestão pública, para a gente dar os próximos passos. Excelente, Cris. Bia, suas considerações finais. Eu falei bastante e, assim, foi um prazer muito grande poder compartilhar um pouco da nossa vivência. Fica aí o nosso contato através da Cris, né? Se quiser aprofundar alguma questão ou queira tirar alguma dúvida, estamos sempre à disposição, a gente sempre tem o maior prazer em poder mostrar um pouquinho do que fazemos aqui e parabenizar o Instituto da Inovação das Cidades aí, com a finalidade de gerar inovações cada vez mais para o nosso Brasil. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Acho que o Michel travou. Michel? Acho que sim. Bom, então, obrigada, Bia, obrigada a todo mundo que está participando, lembrando que a gente vai estar com esse vídeo disponibilizado no YouTube também, na íntegra, para que vocês possam compartilhar nas suas cidades. Essa semana, o prefeito Rafael Greca fez uma entrevista na CNN, onde ele ofereceu essa visão do sistema de teleatendimento e essa integração e essa possibilidade, né, essa visão de como integrar, ou pelo menos integrar de uma forma, como você falou, Bia, integrar analogicamente, mas colocar a coisa para rodar. Ele ofereceu essa visão para a Prefeitura do Pará, que eles estavam juntos nessa entrevista, e é justamente essa a grande ideia do fórum, que a gente possa compartilhar as soluções e quem já traçou um pedaço do caminho possa ajudar aí que as pessoas, os outros gestores públicos possam começar de uma forma assertiva, já aprendendo com os nossos erros e os nossos acertos. Agradeço a todos aqui, continuem com a gente nas redes sociais. Bia, um super prazer, você é demais, te admiro muito. Agradeça, por favor, a Márcia Ursulac, secretária de Saúde, que está fazendo um trabalho brilhante à frente aí dessa pasta, passando por esse momento difícil. Obrigada, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.